Vamos lá. Corte, saturação, triodo. Rapidinho. Corte. Isso. VGS menor que VTH e VDS zero. Ou seja, certo? Tá? Ou aqui, né? Certo? Então, corrente igual a zero. Saturação. VGS maior que VTH, formou o canal. E isso, maior que VDS SAT, tá? É muito importante saber, maior que VDS SAT. Por quê? Por mais que é VGS menos VTH, só que é o VDS maior com tensão de saturação. Tá? Tem que olhar o VDS e o VDS SAT. Que certo? Uma outra coisa interessante aqui, ó, essa equação, que a gente vai começar a fazer muito isso. VDS maior que VGS menos VTH. Quer dizer que é o quê? VD menos VS maior que VG menos VS menos VTH. Certo? Só quebrei. O VDS é tensão do dreno com relação ao source. Posso cortar source com source. VD maior que VG menos VTH. Às vezes não preciso olhar o source, eu posso olhar só o dreno com relação ao gate. Tá? O source é comum, muitas das vezes. Ou o VG menor que o VD mais VTH. Certo? VG também não pode ser tão grandão com relação ao VTH. VDS SAT e aqui está saturação. Qual que é a equação? IDS meio MICOX W sobre L. Isso. W sobre L. Parênteses VGS menos VTH ao quadrado. Perfeito. Quer dizer, o quadrado de VGS menos VTH. Isso. VGS menos VTH ao quadrado. Então, aqui quase não tem variação. A gente vai ver que tem um pouquinho, tá? Vai ter um outro termo ali, tá? Para a variação do VDS, mas a princípio ela é constante. E tem triodo. Que é VGS maior que VTH e VDS menor que VDS SAT. Certo? Qual é a equação em triodo? Em vez de ser meio, MICOX W sobre L VGS menos VTH VDS menos VDS ao quadrado sobre 2. É uma parábola invertida com relação ao VDS. Tranquilo? Então essa é a região de triodo e a região de saturação. Tem um valor chamado de overdrive voltage, né? É quanto que o VGS é maior que o VTH. Por quê? O VGS maior que o VTH forma um canal. Mas ele pode ser maior. Por quê? Porque o canal fica mais espesso. Então passa mais corrente. Então, o VGS com relação ao VTH, que é também o VDS SAT, é chamado de overdrive voltage, tá? É quanto além do mínimo necessário. Tá? Peraí.
Então eu tenho essas variações, saturação e triodo, tá? É constante. É aproximado de uma fonte de corrente, porque com relação ao VDS, que ela não varia o valor da corrente, né, independente da tensão aplicada. Então por isso que simula uma fonte de corrente, tá? E aí eu tenho transcondutância, tá? Transcondutância e condutância ou impedância. Transcondutância é quanto que muda a corrente com relação ao VGS. Tá? Então se eu tenho vamos ligar aqui um pouco. Tenho meu circuito gate, dreno, source. Eu aplico um certo D1, que é igual ao VGS, tá? Quanto que muda a minha corrente IDS. Só que isso é uma característica AC, não é DC. Claro que quanto que muda a minha corrente com VGS, eu tenho aqui, né? Quanto que muda a minha corrente com VGS. Porque o VGS vai mudar a corrente, DC, operating point. Só que quanto que muda em termos de AC. Então, transcondutância é a variação da corrente com relação ao VGS. A transcondutância aqui em triodo, MICEOX, W sobre L, VGS menos VT, só fazer a derivada da corrente com relação ao VGS, tá? Ou raiz de 2 IDs, MICEOX, W sobre L, tá? Vai dar esse mesmo resultado aqui, tá? Duas formas aqui. Tem uma terceira aqui, 2 IDs, VGS menos VTH, só que não é tão comum, em alguns casos que a gente usa. Uma coisa que vale a pena notar, então ela é proporcional a W sobre L e VGS menos VT. Então, GM proporcional aumenta no W sobre L, diretamente proporcional, aumenta com VGS menos VTH. Ué, mas aqui está em raiz, ó. Ele aumenta diretamente ou raiz? O W sobre L. Se eu aumento o W sobre L, está falando que eu aumento diretamente. Se eu aumento o W sobre L, raiz. E agora? Por causa da corrente, né? Isso, perfeito. Aqui aumenta, mas a corrente também aumenta. Então, vai ficar ao quadrado e aumenta proporcional. Então é a mesma coisa. Tá? Então é linearmente e aumenta com a raiz de D. Certo? Igual aqui. Ah, mas então agora está proporcional. Ou aumentar VGS menos VT, cai o GM. Não. Porque se aumenta VGS menos VT, aqui aumenta ao quadrado. Então quer dizer que ele aumenta linear. Tá? Então, é proporcional a W sobre L, VGS e raiz. Aí tudo bem? O GM em saturação
VCOX, W sobre L, VDS, tá? Só fazer a derivada com relação ao VGS, tá? Tranquilo? Eu tenho o seguinte, um efeito aqui que tem a ver com a impedância, a condutância. O que quer dizer isso? É um efeito de modulação do canal. Ou seja, essa curva que está aparecendo uma reta, que é independente do VDS, ela não vai ser exatamente independente do VGS. Ela vai ter uma inclinação. Por quê? Porque o L, quando eu aumento, eu tinha um negócio. Tá bom aqui. Quando eu aumento a minha tensão VDS aqui, o que vai acontecer? Vai criar uma região de depressão aqui também. Então eu meio que afastasse os portadores positivos. Se eu tenho positivo aqui, ele vai afastar. Então é como se fosse o canal encurtasse. O canal efetivo, quanto mais eu aumento o VDS pelo efeito de campo, a distância do L ia diminuir. Tá? Ele diminui por lambda VDS. Então tem essa inclinação que depende do lambda VDS. Então aqui eu vou ter meio VCOX, W sobre L, VGS menos VT ao quadrado, 1 mais lambda VDS. É uma inclinação aqui que depende, em saturação, que depende do VDS. Certo? Só que, para facilitar as contas, as análises, para não ficar tudo agora baseado nesse lambda VDS, GM, todos os outros valores, a gente faz o seguinte: esquece um pouco essa equação, a equação continua essa de cima, só que agora tem saturação, né? Eu tenho uma inclinação que é o GDS, a derivada do ID por VDS. Quanto que eu mudo agora? Minha corrente por VDS. Certo? Que é essa inclinação. E qual que é essa inclinação? Ela é lambda ID, certo? Depende do ID e do lambda. O lambda é uma constante que depende da tecnologia, é quanto que eu tenho de inclinação. E o meu R0, o RDS, que pode ser chamado de R0, ele é 1 sobre essa condutância, que é 1 sobre lambda ID. Ou seja, a minha impedância em saturação, ela não é infinita. Tá? Se a inclinação fosse zero, aqui ia ser infinito. Mas a minha inclinação não é zero. Ela é muito menor do que essa inclinação. Certo? Aqui é o GDS entre outros. Inclinação muito maior. Quer dizer que a impedância que eu vou ter nesse ponto de operação é muito menor do que essa daqui.
Tranquilo? Dúvidas? Não? Ô, professor, Pode falar. na minha aula de PCI, o professor ele apresentou essa fórmula aí do sobre lambda e d, só que ele falou que a gente quase não usa ela. Ixi. E aí, professor Gilmar? Gilmar? Não, ele não vai. Seria ele. Aí a gente resolveu uma questão e ele usou outra fórmula, né? Para poder achar o erro. Aí se resolvesse com esse o sobrenome dele é um resultado muito diferente. Aí ele não soube explicar pra gente por que ele não podia usar essa fórmula. Não, tem que usar essa forma. O que a gente usa é o seguinte, calma que eu vou só escrever aqui para não esquecer. O GM é esse daqui e o R0, que é 1 sobre GDS, que é 1 sobre lambda e D. Tem o seguinte, talvez ele... Porque ele falou que dificilmente em projeto eles vão te dar o nome. É, Eles boa. quase não usam. Bom, aí sim, aqui tem uma coisa, o lambda, ele é proporcional a 1 sobre L, tá? Então, o seu R0, ele vai ser proporcional ao L sobre o ID, e o seu GDS é proporcional a ID sobre L. Ou seja, você quer aumentar a sua impedância, ou quer diminuir o seu GDS, ou você aumenta o L, ou diminui o ID. Então aqui diminui o ID, ou aumenta o L. Realmente, o que eu gosto mais de fazer? Ao invés da gente pegar tentar achar o lambda, né? Qual que é o valor de lambda para achar a equação certinha, para achar o valor, eu já coloco na simulação. Ó, eu simulei aqui uma característica, ele está em saturação, o meu R0 ou GDS deu tanto. Beleza, agora eu quero aumentar ou diminuir. Aí eu uso essas equações. Entendeu? Eu não preciso pegar o GDS inicial que eu tenho ali. Eu tenho um GDS de 1 micro. Poxa, mas eu queria um GDS de 10 nano. Aí, opa, então o que eu faço? Ou eu quero diminuir, ou diminuo a corrente, aumento ela. Entendeu? Então, trabalhar assim não necessariamente precisa você achar o valor exato para você começar o projeto. Entendeu? Você começa o projeto igual o Miceox. Qual que é o valor do Miceox? Sei lá, tem lá pra gente achar. Dá pra gente achar, mas às vezes eu não preciso, tá? Eu posso colocar o circuito ali, a gente pode fazer algumas simulações aqui. Deixa eu ver como que ele funciona. Então peraí, agora eu queria essa corrente, queria esse valor, aí eu mudo, tá? Mais importante saber o que fazer para modificar, né? Eu quero aumentar o GM, eu aumento o GW sobre L, aumento o VGS, aumenta a corrente, certo? Tá? Quero aumentar a corrente, ou é aumento W sobre L, ou aumento o VGS menos VT, tá? Então assim, realmente, não precisa saber de cara o lambda, tá? Eu preciso saber o efeito que eu vou ter ali no projeto. Tranquilo? E qual que é a impedância do triodo, né? Claramente o GDS é muito maior do que a saturação. Tem uma equação, ele é uma parábola, né? Depende lá do VDS. Que é essa equação, um triodo profundo, que é mais voltado para portas lógicas, chaves, né? Quando você tem um VDS muito pequeno. Quando uma parábola invertida, o x é próximo de zero, ele fica uma reta, tá? Então uma parábola aqui com x próximo de zero, ou VDS próximo de zero, fica uma reta, né? E aí é fácil, né? A derivada disso daqui com relação da corrente com relação ao VDS fica... Não, desculpa, VDS, né? Com relação ao D.
R-on, RDS, 1 sobre ICOX, WCDL, VGS menos VT. Tá? Muito menor do que o GDS o RDS do saturação. Dúvidas? Alguma dúvida? Por fim, tem um chamado efeito de corpo. Tá? O que é esse efeito de corpo? É o seguinte. Lembra que eu falei que o transistor são sempre 4 terminais: dreno, gate e source. E o book. Certo? O book do N sempre conectado no terra. No P sempre conectado no VDD. Esse source pode ser diferente de zero, ou seja, o VSB pode ser maior que zero. Pode ter um cascode, alguma coisa, tá? O que acontece? O meu VSB ele vai ficar positivo. Esquece essa equação feia. O que ele acontece? Ele aumenta o meu tensão de threshold. Então, se eu tinha um VTH, que é um valor fixo da tecnologia, sei lá, 0,7, 0,5, ele pode aumentar um pouquinho quando eu tenho a diferença do source com relação ao book. Tranquilo? Então, se eu tenho o source um pouquinho maior do que o book, então eu vou ter esse efeito curvo. Que só muda aqui o VTH. Então você calcula o VTH e pronto. Vai ser feliz, depois faz as outras coisas, tá bom? Certo? Tem subthreshold, eu não vou. Tem um modelo de pequenos sinais, né? O que é modelo de pequenos sinais? Vocês vão ver aqui muito pouco, né? Detesto o modelo de pequenos sinais, né? Que é o que? É um modelo. O que ele faz? Um amplificador, um transistor, é um voltage controller current source. Fonte de corrente controlada por tensão. O gate não é conectado nem no source nem no dreno. Ele tem uma corrente que ela é dada GM e VGS, né? O GM, né? Quanto que converte o GM na corrente? Então a corrente é GM e VGS. Só que esse modelo só vale para saturação, né? E quando ele está polarizado. E a resistência também posso ter a resistência 1 sobre lambda d, né? Então tem um modelo mais completo é ter o GM VGS, que é a corrente, e uma resistência de saída. Tá? Posso fazer efeito de corpo, colocar essa outra aqui? Pode, mas esquece essa baboseira. Efeito de corpo é o seguinte: opa, tem efeito de corpo? Deixa eu achar o valor do VTH novo. Achei o valor, eu calculo o GM baseado no valor do VTH novo. Pronto, tá? Eu preciso achar outra fonte de corrente aqui, tá? Então é só saber que muda o VTH. Beleza? A diferença de analógico para RF é isso daqui, né? Enquanto analógico cuida só do converter tensão a corrente, corrente tensão, tem algumas impedâncias, capacitância, o RF fica mais voltado nessas capacitâncias parasitas, tá? Oi? Vamos lá então fazer um amplificador. A gente já falou desse octógono, né? Que eu tenho uma relação com grandes características, não é só ganho. Como que eu faço um ganho? Se eu tenho um VIN, quero saber um Vout, eu
coloco um VI na entrada. Esse VI vai converter em corrente. Vamos ver aqui. A gente vai fazer o seguinte, é isso daqui. O ganho que eu vou ter do transistor, eu entro com VIN, esse VIN, ele é AC, mas tem um VGS. Opa, VGS e VDS é para polarizar o transistor de saturação. Se eu polarizar o transistor de saturação, eu tenho um GM aqui, ó, 233 mil, e tenho um GDS 161 nano, certo? Para essa polarização. Vou ter um sinal AC aqui, o que vai ter na saída aqui? Ele vai ter uma multiplicação desse sinal AC para a corrente no valor de GM e depois corrente em tensão no valor de GDS. Vamos lá. Na internet, ó. Vocês entraram aí no Games? Eu entrei. Porque o que acontece aqui, às vezes, é primeiro não usar o mesmo computador, né, lá, PC00, está todo mundo puxando o mesmo servidor. Lá na sala do Gilmar. Enquanto abre aqui, bora passar aqui no slide. O que eu faço? Né? Aí está a sua pergunta. Olha, eu vou colocar um VIN, não sei o valor. Vou colocar um VIN aqui de 1 volt. O VGS 1 volt. VTH também não sei, não vi na tecnologia. Vou colocar um VDS. O VDS aqui 1.5, tá? De novo, chutado esse valor. Aí eu simulo o operating point. Opa, operating point, eu vejo VTH 722 mil. O VGS está maior que o VTH. Perfeito. E o VDS está maior que o VGS menos VTH. Que o VGS menos VTH é mais ou menos VDS SAT. Nota que aqui 1 menos 722 não vai dar 213. Tem um pouquinho de diferença aí, mas pode pegar aí 1 menos 700 vai dar 300 mil, né, VDS SAT. Então o VDS está maior que VDS SAT, saturação. O que acontece? Com o valor de W sobre L que eu tenho aqui, que eu nem me preocupei de início, W sobre L, o VGS, o VTH, o MICEOX, vai me dar uma corrente de 35 mil. Vai me dar um GM de 233 mil e um GDS de 161 não. Será que é maior? Será que eu queria
isso tudo? Será que eu queria esse tudo de corrente de 35 micro? Não, eu quero diminuir para 10 micro. Olha, eu vou lá, ou eu diminuo o VGS menos VTH, ou eu diminuo o W sobre L. Tá? Quero aumentar o meu GM, ou eu aumento o W sobre L, o VGS ou a raiz de D. Tá? Quero diminuir o meu GDS, ou eu mudo o ID ou aumento o R. Certo? Então eu passo de uma simulação para eu ter os meus circuitos sem ficar pensando muito de Miseox, de lambda, de ficar fazendo equação muito na mão. Feito isso, fala, ó, eu vou ter o meu ganho. Eu quero um Vin e eu quero saber o meu Vout. Primeiro, esse transistor preciso ter um VDS para ele polarizar, né? Só que aí está o problema do VDS, porque quando eu coloco essa tensão aqui, eu estou colocando uma impedância zero. Essa impedância R0 aqui, que é a impedância vista do dreno, é 1 sobre GDS. 1 sobre GDS, 1 sobre 661 nano, que dá 6 mega. Então eu tenho 6 mega em paralelo com 0. Tá? Convertimento de tensão em corrente, com que fator? 233 micro, e convertir a corrente em tensão, 0. O meu ganho vai ser 0. Tá? Mas aqui eu já consigo ver o seguinte, antes de ter meu ganho, eu consigo ver algo que chama ganho intrínseco, que é o GM vezes R out, GM vezes R0, ou GM sobre GDS. Se eu pegar esse GM por GDS, 233 micro por 162 nano, eu poderia ter um ganho desse amplificador de 1438. Tá? Então vamos fazer assim, ó. Quero fazer um amplificador de 1000, tensão. Tá? 1000 é 60 dBs, né? Vamos fazer um amplificador de pode ser de 1000. Que é a minha recomendação para começar a trabalhar aqui com os transistores. Vamos lá. Vou colocar aqui pertinho. Primeiro, vou pegar aqui um transistor da tecnologia. Ou aqui ou I, né? Aí eu vou procurar aqui. Está no Freelib.
vários N's aqui, né? Tem o I isolante, o NE. Esse NE3, tá? Aí, assim, a gente entender a tecnologia, ler o manual, qual seria o transistor, tá? Vamos pegar esse NE3 aqui. Deixa essas dimensões, essa dimensão aqui, ó, 2 micro por 350 nano. Comentário. Não é porque a tecnologia é 180 nano, essa daí, ponto 18, quer dizer que o L mínimo para o analógico e para esse 3 volts vai ser 180 nano. Pode ser que ele seja maior. Por quê? Porque o 180 nano, às vezes é para digital, é para tensões mais baixas e ele tem uma dimensão um pouco menor, tá? Então essa daqui é uma dimensão já que default que ele colocou. Vou colocar, nem vou mexer primeiro, tá? O que eu vou pegar? Vou pegar uma tensão. Vou pegar uma tensão pré-entrada. Vou curto-circuitar o source. E vou, o book já pegar ele, para não confundir, né? Não confundir ligar no source, colocar ele no tech. O que eu fiz? Coloquei uma tensão. Deixa eu apagar isso daqui. Apagar aqui. Eu coloquei uma tensão. Isso aqui. Uma tensão DC. Fala um valor aí de tensão DC. Oi? Não, 10 não. Aqui era transtorno 8,5. Não, 3,3 que é 3 volts aqui. 1,5. Vou colocar 1,5. 1,5. E VDS. Qual é o valor de VDS? Esse transistor de 3 volts quer dizer que a máxima tensão dele é 3 volts, né? Fala o valor aí. 2? Ou 1,5, né? Pode deixar 1,5. VGS igual a VDS, tá? Essa daqui tem um sinal, ó. É o V5 que tem um sinal, por isso que ele tem aqui. Ele tem um AC também, tá? Esse daqui é só um DC. Você botou ferromagnético? Oi? V5. Não, eu coloquei só o DC ainda. Não coloquei nada de magnitude. Só o DC. Não coloquei AC nem nada. Tá bom? Primeira coisa, salvo para ele não dar erro e vou abrir o ADE L. O XL é até mais completo, tá? Porque aí tem os borders e tal. Primeira coisa que eu vou fazer, análise, choose DC Save Operating Point, certo? Só Save Operating Point, não vou pegar a saída nem nada, tá bom? Vou rodar. É porque eu estou com o circuito várias coisas, aí por isso que apareceu aquelas deu erro, que aparecem essas tensões aqui. Eu coloquei como variável, isso que é bom de variável, porque aí você não lembra depois. Mas não tem nada a ver com o meu circuito, né? Rodou, zero erro, tá? Aí a primeira coisa que eu vou fazer, results, annotate, DC node voltage,
E mesma coisa, results, annotate, operating point. O que eu vou ver? Olha, eu tenho a corrente, tenho o GM, tenho o R-on. Olha lá, gente, presta atenção aqui, ó. Tem o VTH, tem o VDS-SAT, tem o VGS. Eu vou mudar esse R-on aqui, porque esse R-on não é o RDS, tá? Esse é o R-on AC, de grandes sinais, tá? Pequenos sinais. Eu venho aqui, ó, Edit, View, Annotation, Setup. Eu quero o meu GDS. Annotation Setup. Aí aqui, ó, tá vendo? Analog Lib, vou no Prim Lib. Eu quero o NE, que é o transistor. E aí eu venho aqui, ó, o R-on, eu vou substituir ele, clique 2 vezes, vou escrever GDS, que é o GDS que eu quero, tá? E dou OK. Pronto, tá aqui. Tá aí, tudo bem? Beleza, ó, eu tenho 1.5 volts, muito maior que o VTH, tá? VTH de 700. Não precisava de ter esse VGS tão grande, porque ele está muito maior. Qual que é o problema de ter um VGS muito grande? Ele vai me dar um VDS-SAT, por mais que aqui está 400, 1.5 menos 700, 0,75 dá 0,75. Eu vou precisar dar tensão no VDS de 750 milivolts, que não é legal. E outra coisa, que minha corrente, ó, 239 micro. Por quê? Porque minha corrente, essa tração, ela é quadrado do VGS menos VTH. Então já a primeira coisa ali que já vou mudar no meu circuito. Mas, falar, não quero mudar. Quero fazer um ganho de 1000. Quanto que está o ganho aqui? Ganho intrínseco. Primeiro quero ver o ganho desse transistor, para depois ver o que eu vou colocar, conectado aqui nele. GM 474 micro. Pô, grandão. Dividido por 5.8 micro. Dá quanto? 400 dividido por 6, 42 dá 70. 70 por aí. 8. Mas aí, ajuda aí. 474 dividido por 5.8. Oi? 81. Um ganho de 81. Eu quero 1000. O que está acontecendo? Meu GM está grandão, mas o meu GDS ele está na ordem de micro. Eu tinha que estar na ordem de nano, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vou abaixar esse cara aqui, esse VGS, porque até essa corrente está muito grande. Vou baixar esse VGS aqui para 1 volt. O VGS menos VT já vai para 0,25, né? Olha lá, 1 volt, a corrente foi para 41 mil. Opa, legal, né? Já está um pouquinho melhor. Um pouquinho melhor do que 240 mil. Tá bom? Meu ganho, 271 dividido por 0,9. Então, uns 270. Eu ganho aí de um pouquinho mais, né? Ganho de tensão. Vou diminuir essa corrente. Também 41 micro está alto. Às vezes o consumo não tá legal. Vamos colocar, diminuir pela metade. O que eu faço? Ou diminuo o VGS menos VTH, ou diminuo o W sobre L, né?
não é 2 micro, vamos colocar 1 micro. Era 2 micro no W. Olha lá. O micro, ele foi corrente para 20 micro. Tá bom? 20 micro. 20 micro é a corrente que eu queria. Vamos supor, né, que é a especificação. Agora eu vou trabalhar o GM e o GDS. Oi? O VGS é muito grande, né? Quê? O VGS ele é muito grande, o VTH ele é muito pequeno. Ele é ruim porque o seu GDS ele não vai estar tão pequeno. O GM muito grande, ou ele vai ter uma corrente muito grande, ou o W sobre L muito grande. Então, claro que você queria, né, colocar um GM 1 miliampere, uns mil, tá? Mas quando você vai colocando ele muito grande, ele vai dificultando o GDS. Tá? Vamos lá, ó. Meu GM 132 micro, meu GDS 0,4. 0,5, como se fosse metade. Aqui, ó, sempre façam micro com micro, para cortar, né? 460 nano é 0,4 micro, corta micro com micro. Então, 136 dividido por 0,4, 0,5 vai dar o dobro, né? 270. Então, não deu, tá? O que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse cara. Como que eu diminuo? Diminuindo esse cara, ou eu diminuo a corrente, ou eu aumento o L. Mas não quero mexer mais na corrente. A corrente já está no valor que eu quero. Então, eu posso aumentar o R. 350, vou multiplicar 10 vezes aqui, tá? Eu posso colocar até assim, tá? Opa. 10 vezes. Ele aceita esse daqui. 3,5 mil. Tá bom? Só que se eu só aumentar o L e não aumentar o W, o que vai acontecer com a corrente? Ela vai cair. Certo? Então, eu não quero. Se eu só aumentar o L aqui, minha corrente vai cair e meu GM vai cair. Não quero mudar meu GM. Então eu posso 10 vezes aqui, aumentar 10 vezes aqui, para manter o W sobre L igual. Manter o W sobre L igual, para não mexer nem na corrente nem no GM. Eu estou mexendo no GDS. Claro? Aumentei 10 vezes, vou aumentar a corrente, o W, desculpa, 10 vezes. A corrente, ela mudou um pouquinho, tá? Ela estava 21 mil, tá 17. Por que que mudou? Porque o meu L, ele estava muito pequeno, ele estava o L mínimo. Agora ele está com 3 mil. O L mínimo, ele tem uns outros efeitos, que é efeito de canal curto. Aí quando você está com L já de 1 micro para frente, então ele vai ficar proporcional. Então se aumentar, ele vai ficando constante, tá? Mas por isso que deu essa pequena diferença, tá? Colocando aqui, ó, o GM ficou parecido, né? 116 mil. E o GDS, ó, caiu por 80 nano. Ele era quanto? 400, né? Faz a conta aí. 116 dividido por 0,08. 1.450. Já tem um ganho de 1.400. Tranquilo? Aí o que eu vou ver? O ganho, tá? Eu vou ver o ganho AC e o transiente. Esse é o ganho intrínseco desse transistor. Tá? Então vamos lá.
Para ver o AC, eu coloco a magnitude 1. Por que magnitude 1? Quer dizer que é 1 volt. Ele é modelo AC. Ele pega o operating point e ele faz o modelo AC. Tá? Então 1 é para a saída ser já exatamente o valor, tá? que eu tenho de ganho, tá? Para ele ficar normalizado. E vou pegar a minha amplitude. Claro que eu não posso pegar, se eu tenho um ganho de 1000, eu não posso colocar um sinal aí de 1 volt, né? Senão eu vou ter 1000 volts na saída e já distorceu, tá? Então eu vou colocar aqui 1 milivolt, que aí se for na saída vai ser 1400, vai dar 1,4 volts de pico a pico, certo? Só que esse daqui é pico, então, em vez de ser de 1 milivolt, 0,5 milivolts. Tranquilo? Metade, 0,5 mil. E a frequência pode ser qualquer frequência, tá? Claro que vai ser, sempre o amplificador não passa baixo. Ele vai ser um ganho constante, vai chegar na frequência de corte e ele vai cair. Posso pegar 1 Hz, 10 Hz, 100. Normalmente eu pego um K, porque eu tenho certeza que está dentro dessa banda aí. Podia pegar 10K, 100K, mas vamos pegar um K, 1 kHz, tá? Tranquilo? Salvo. Sempre quando eu mudo aqui eu salvo, tá? Aí eu venho aqui. Agora vamos pegar a análise. Análise de uso. Transiente. Quanto que eu peguei? 1K. Vamos pegar 10 períodos de clock. Então, 10 mili, né? O período de clock é 1 mili. 10 mili. Só isso, transiente. Apply. E o AC é em frequência. O start stop, a gente vai pegar o sweep logarítmico, né? O volt, tá? Logarítmico. Vamos pegar o start, como é log, vou pegar de 0, vou pegar de 1 até 1 GHz e 20 pontos por década. Poderia ser 10, poderia ser 5, 20 é um número razoável, né? Nem muito, nem pouco. Mas pode colocar 10, pode. Beleza? E vou pegar as saídas. Output, to be plotted. Select on schematic. Vou pegar primeiro a entrada, que é o VI. Vou pegar a saída. E vou, que eu clico aqui, vou pegar a corrente. Onde que eu clico a corrente? Nesse nó aqui. Se eu clicar aqui, eu vou pegar a corrente de dreno. Ela vai ser positiva, está entrando. Se fosse do source, esse negativo está saindo. Né? Então eu vou pegar, clicar aqui, era para ele parecer bolinha, tá? Mas eu já vi que ele, aqui ó, M160D e o NET, tá? Dá um ESC, tá? Porque senão você vai, se clicar alguma coisa, ele, igual aqui ó, por exemplo, aí se eu clicar aqui ó, ele pega todas as bolinhas. Não quero, né? Dá ESC sempre e vem aqui ó, esse eu não quero, apaga, apaga, apaga. Tranquilo? Vamos simular. Vamos interpretar aqui os gráficos. Vamos colocar ele que está tudo junto para separar. Aqui ele está separado, tá? Aqui também vamos separar. O que eu fiz? Eu entrei com 1 volt de tensão. Essa daqui, minha, era corrente. Ele converteu 116 micro. Por que 116 micro? Meu GM era de quanto? 116 micro. O que converte em corrente da tensão é o GM. Então, se eu peguei a corrente, a tensão, o que converteu em corrente é o GM. Certo? E então 116 micro, 116,4, que é o valor ali do GM. Tá? E o Vout está dando 0. Agora a gente explica por quê.
transiente. Eu peguei o sinal de entrada. Então, GM é a corrente do grande. É o que converte a tensão no gate para a corrente IDS, dreno por source. Todo source por dreno, se for permitido. Olha lá, é isso daqui, ó. Se eu peguei lá, eu entrei com a tensão de 1 mV, o que é que eu espero na corrente? Vamos ver aqui. Cento e 116 nano. Por quê? 1 mV vezes 116 micro. Certo? O GM não é 116 micro. Então, se eu peguei 1 mV na entrada, vai ser exatamente o mesmo sinal, só que multiplicado por 116 micro. Tá? Poxa, mas tá falando, cara, eu peguei 1 mili, converti a nano, eu estou atenuando. Não, porque é tensão corrente. Depois a corrente agora vai amplificar em tensão de novo, através da impedância. Tranquilo? Então, o que é o GM? Se eu tenho uma senoide de 1 kHz, vai continuar sendo uma senoide em kHz, multiplicado por 116 micro, que é o GM. Tá aí tudo bem? E agora, o que converte a corrente em tensão? A impedância. Só que aqui, ó, tá vendo que o sinal tá dando 0, deu 1.5 aqui e 0. Por quê? Não está aparecendo nenhuma senoide, né? Qual que é a impedância desse lado aqui? 1 sobre GDS. Né? 1 sobre 0,08 dá quanto? Sempre converte para micro, não é 0,08 micro, para dar metro. Dá quanto? Oi? 12,5 mega. Então eu tenho 12,5 mega aqui de impedância. Só que por causa dessa tensão aqui que eu coloco, eu tenho 0. Então ficou 12,5 mega em paralelo com 0. O que vai dar impedância? 0. Tá? Então, esse é o grande problema dos transistores. Eu preciso ter um VGS, preciso ter um VDS, DC, para ele estar em saturação. Para ter uma corrente DC e ter o GDS, o GM e GDS na região que eu quero. Zero que você diz é impedância. Impedância daqui, da fonte. Fonte ideal é 0. 0 em paralelo com 12 mega. Vai dar 0. Tá? Então não posso fazer isso. Não posso. Só tirar então. Só tirar vai ficar 1. Não vai ter tensão, não tem corrente, né? Aí que acabou tudo. Olha lá, corrente 0, porque não tem caminho para passar, não tem nada. Tá? Poxa, mas eu queria colocar essa tensão 1.5. Eu preciso do VDS, né, para ele estar em saturação. Como que eu faço? Existem algumas formas, tá? A primeira delas, olha que eu estou com ganho de quanto? 1.400, né? A primeira delas é eu colocar
uma impedância. Eu posso vir aqui. É 3 volts, né? Posso colocar uma resistência. Por quê? Que é dessa forma, né? Porque é o seguinte, a corrente, eu converti a tensão AC e a DC para passar corrente. Então está passando 17 micro. 17 micro aqui. Essa corrente, ela tem que subir. Certo? Por quê? Vai gerar uma queda de tensão. Aqui está 3 volts. Aqui, quanto que eu queria? 1.5. Então tem que ter uma queda de tensão de 1.5 volts aqui para o VDS ser 1.5. Tranquilo? Então eu coloco a corrente, eu sei que ela está nesse sentido. Ela vai subir, então é como se estivesse descendo a corrente. Então aqui é mais e menos, né? Então o resistor vai ser um valor tal que seja 1.5. Qual que é esse valor? 1.5 dividido por 17,87 micro. Faz aí a conta para mim. 8,3. Mas aqui, ó, nesse ponto aqui eu quero 1.5. No dreno eu quero 1.5. Poderia ter menor, mas é que eu projetei para 1.5. 88K. Então se eu colocar aqui olha lá, 88K, poderia ser um pouquinho menor, né? Deu 1.572. Então, teve uma queda de tensão de 1.5 e aqui deu 1.4. Opa, então a tensão do dreno está 1.4 volts. Olha o que eu fiz aqui. Eu coloquei o resistor junto com a corrente para me dar tensão VDS. A tensão VDS nunca depende do próprio transistor, sempre depende de um outro elemento. Tá? Sempre depende de um outro elemento. Isso que também é um problema. Eu quero colocar em saturação. Primeira coisa, colocar em saturação. Poxa, mas eu tenho que saber do outro, o que é o outro que eu vou colocar para saber da tensão. Tá? Então, eu posso fazer primeiro, eu simulo com a tensão que eu quero do VDS, e depois eu vou substituir para uma coisa mais real. Tá? 17,87 micro vem desse cara aqui, né? A corrente está aqui, então ela vai subir. 88 cai aqui nessa queda de tensão. Tranquilo? Tem um problema de eu colocar essa impedância aqui. Quanto que vai ser a impedância de saída? Essa impedância desse... eu não poderia colocar um resistor ligado no terra, né? Por quê? Porque senão a corrente ia fazer assim, não ia ter a tensão de 1.5, tá? Tem que ser ligado no resistor de ponto mais alto, porque ele tem uma queda de tensão que fica alta, mais positivo. Senão a corrente ia ser assim, aqui ia ficar zero, então não ia dar nada, tá? Então ela tem que ser por isso para de cima para baixo. Quanto que vai dar essa impedância? Era 12 mega, impedância, fontes de tensões independentes, é o curto-circuito, né? Eu desligo. Então é como se fosse no terra.
Então 12 mega em paralelo com 88. Vai dar basicamente 88. Certo? A gente pode fazer a conta lá, o paralelo e tal, mas 12 mega com 88, 88 é bem menor. Muito próximo de 88. Então o que vai acontecer? Estou convertendo a tensão em corrente com 116 micro e a corrente em tensão com 88K. Multiplica para mim aí 116 micro vezes 88K. Foi 116? 116 micro, que é o GM, olha lá, vezes 88K. Quanto 10? 10.2. Olha lá, vamos selecionar essa tensão aqui agora. A entrada é a mesma, né? Selecionei essa tensão. Não é que o negócio é bonitinho, ó, que obedece? O que acontece? Eu entrei 1 volt, ele converteu 116 micro e no final 10.2 aí, que é o que ele calculou. Certo? Então meu ganho de tensão é um ganho de 10. É um ganho que vai desde 0 até uma frequência e depois cai. Passa alto. Tem um ganho de 10. O que eu mudei para ter um ganho de 1000? O GM continuou 116, só que agora a impedância de saída não é 0, mas é uma impedância de 88K. Não é uma impedância de 12 mega, né? Certo? Deu um ganho de 10. No meu transiente aqui, né? Esse cara aqui, eu entrei com um mili, né? A, B. Entrei com mili. Tem que sair 10 mil, tá? Na 9.7 aqui que eu tenho que pegar exatamente o pico e pode ser a diferença. Que é os 10, né? Se eu entrei com milho, eu tenho um ganho de 10. Estou saindo tensão 10. Tranquilo? Dúvidas? E atenção, onde está o DC? 1.426, que é aquele DC. A corrente, onde está o DC? 17 micro, né? Que é os operating point, então, 17.8 micro. Está o AC em cima desse DC. 1.428 está oscilando 10 mil em cima desse 1.428. Tranquilo? Quero aumentar o ganho. Posso aumentar esse cara aqui. Só que o problema, vamos dobrar ele para ter o ganho de 20, 88, 2. Deu ganho impressionante de 1.6. Ué, mas não era para dar 20? O que aconteceu? O professor acabou com o meu circuito, e agora? Vamos ver? Olha o que aconteceu. Quando eu dobrei, ele tinha uma queda de quanto? 1.5, né? Eu dobrei, ele ia ter uma queda de 3 volts quase. Ou seja, essa tensão ia ser próximo de 0.
ele não vai exatamente 3 volts, mas ele colocou uma tensão muito baixa. Tirou esse cara de saturação. O VDS está baixo, olha o GM, não está mais 116, olha o GDS, que estava quanto? 80 nano? 80 nano. Está 44 micro. Era 80 nano. Bem baixinho, está 44 micro, está entre 8. Por isso meu ganho está horrível. Porque ele está entre 8. Tá? Então, esse cara aqui, além de ter o ganho, eu tenho que tomar cuidado, porque ele vai definir o VDS. Não posso ficar aumentando e diminuindo, porque ele vai mudar o DC aqui dele. Só como é que eu sei o limite que eu posso aumentar? Oi? Como é que você faz o limite? Você projeta antes de mais nada. Desse jeito aqui. Eu quero a tensão de 1.5. Então, o meu transistor já vai ser definido aqui. Ah, quero a tensão aqui de 0,5. Qual que é o limite? É aqui. Qual que é o limite para esse cara não sair de saturação? É o VDS SAT, 200. Então, poderia ir para 0,3. Tá? Mas aí eu venho aqui, primeiro. Ó, se eu colocar 0,3, que está próximo lá de entre de saturação. Esquece isso daqui. Será que ele está ainda em saturação? Olha, o meu GM era 116 mil, ainda está 114. Legal. Olha o meu GDS, era 88. O que é que aconteceu? Por mais que ele está em saturação, 300 mil e aqui 200, ele está nessa faixa aqui, ó. Nesse joelho. Ah, ele está em saturação. Cara, mas está nesse joelho que essa inclinação aumentou muito. O que é que vai acontecer? Meu ganho vai diminuir muito. Só vem aqui, ó. GM por GDS. 114 dividido por 0,8. Vai dar uns, sei lá, 170. Era 1.400. Por quê? Porque eu estou com um GDS muito baixo. Opa, não pode esse daqui. Então tem que colocar o meu GDS pelo menos mais para cá. Quanto mais para cá? Aí um chutômetro, né? Uma régua de dedão, mais pelo menos uns 0,2, 0,3 mais para cá do VDS SAT. Então, se o VDS SAT é 0,3, vamos colocar 0,5, 0,6. Tá? Aqui. Por mais que ele está em saturação, mas seu ganho já está bem menor. Se eu colocar aqui 0,6, olha lá, 116, 115, tudo bem que não está 88, mas está 200, né? Está o dobro aí, mas já está bem menor do que o outro lá, né? Tá bom? Aí já vai dar 0,2, multiplica 5, né? 115 vezes 5 vai dar uns 700, né? 600, 700 de ganho. Tá bom? Tá claro? Nota que esse GDS não é exatamente linear, né? Então você coloca a tensão e vai ver a tensão. E outra coisa também, se você colocar uma tensão muito pequena aqui,
finalizar aqui. Se eu colocar uma tensão muito alta, muito baixa, você tem que lembrar que eu tenho que excursionar esse sinal aqui que eu estou amplificado. Então ele pode ficar muito próximo do VDD ou terra. E aí ele pode atrapalhar. Então não é bom só colocar um VDS e esse ponto muito baixo, tá? Muito próximo do VDS SAT. Mas vocês viram que então tem limitação, né? Porque eu consigo colocar uma impedância limitada aqui, eu não consigo colocar 12 MB, tá? Como que eu faço para ter um ganho intrínseco? Aí é a tacada de mestre, que é o seguinte: qual que é a maior impedância que existe? Uma impedância infinita. Vocês fizeram circuito zoom? Isso. O que é o circuito aberto? Resistência infinita. Oi? É um e DC. Fonte de corrente, impedância infinita. Fonte de tensão, impedância zero. Então ela tem impedância infinita. Se eu colocar uma fonte de impedância aqui, eu vou ter uma impedância de 12 mega em paralelo com o infinito. Aí minha impedância vai ser 12 mega. Tá? Só que eu não posso colocar qualquer fonte de corrente aqui. Qualquer corrente. Por quê? Essa corrente, ela não vai subir aqui. Por quê? Porque aqui é impedância infinita. E aqui é 12 mega. Também essa daqui não vai entrar aqui. É briga de duas correntes. Essa daqui não vai conseguir entrar e a outra também não vai conseguir entrar. O que é que eu tenho que fazer para estabilizar no valor correto aqui? Essa corrente ser o valor dessa daqui. Quanto que eu projetei a corrente? 17,87 micro. Então, se eu colocar 17,87 micro, vai dar exatamente essa tensão aqui, 1,4. Tá? Vou colocar aqui 17,87 micro. Opa! Olha lá. Deu 1,40, tá vendo? Se a corrente fosse maior, esse ponto ia subir, tá? Aqui é a lei das tensões de Kirchhoff. Então, um carinha chamado, você já ouviu falar, tal de Kirchhoff, que a corrente não tem onde a corrente sair. A corrente daqui tem que ser igual a essa. Então, se essa corrente for muito maior do que essa, o que ele vai fazer? Vai ajustar o VDC, o VDS, para essa corrente ser esse valor. Então, ele vai pegar aqui, ó, vai aumentar o VDS para a corrente ser lá maior. E se for menor, ele vai ajustar o VDS para a corrente ser igual. Agora a gente vê depois na outra aula isso daqui, tá? Mas as correntes têm que ser iguais. Fazendo isso daqui, olha o meu ganho. Para a gente finalizar com chave de ouro. O meu ganho aqui. Qual que é esse net aqui? Sei lá. Olha o meu ganho, 1,4K. Não era o ganho que eu queria de 1000? Lindo, né? 1,4K de ganho. E a minha amplitude deu. Só que esse cara tá meio distorcido. Era 1,4, né? 100 mil vezes 1.300, 1,3 volts aí de tensão, tá? Vai ficar um pouquinho distorcido aí. Viu? Meu ganho de 1.400. Por quê? Porque agora a minha impedância ela é
é o ganho intrínseco desse cara. É a impedância infinita vista para cá, em paralelo com os 12 metros. Então, qual vai ser meu ganho? Convertir tensão em corrente, GN. Corrente e tensão, o GDS ou o RDS. Viu? Então, antes de mais nada, projetar um amplificador, projeta o common source primeiro. Tem um ganho intrínseco que eu quero? Beleza, consegui o ganho lá. Aí depois eu coloco aqui, consegui aqui, depois eu coloco a carga que eu quero para ter esse ganho. A gente vai ver que fonte de corrente ideal também não existe. Eu tenho que colocar um outro transistor aí para modelar essa fonte de corrente, mas já é um caminho aí, né? Tranquilo? Valeu? Então é isso, gente. Dúvidas? Vai? Boa. Valeu, também vou sair. Ah, essa? Beleza. Falou. Valeu. Beleza, gente? Alguma dúvida? Então, eu já tenho um amplificador com carga resistiva, que eu posso colocar. Não é nada, eu tenho um ganho de 10, mas tenho da fonte de corrente, eu tenho um ganho de 1000. Tá? Ou 60 dB aí. Pronto, gente? Sabe fazer o circuito? Sugestão.